Na semana passada, eu falei do tema de propósito, contrapondo propósito com valor. E uma das coisas que eu trouxe para ajudar a gente a entender a nocividade, o quanto pode ser nocivo a gente estar vivendo para um propósito, é a questão do momento presente, né? Que tudo aquilo que importa vai sempre acontecer em algum momento que é um agora, né? E do momento que a gente vive para algo que não está agora, né? Eh, isso isso subverte essa relação que é um truísmo, né? A gente nunca vai poder viver por algo que não seja algo que esteja acontecendo aqui e agora. Então, o a ideia de trabalhar com valores é que valores estão sempre presentes nesse momento, mesmo que eles levem a gente para uma direção em que a gente está se movendo, indo em direção a alguma coisa. O que importa é viver o valor aqui e agora, né? E essa é uma das grandes armadilhas que a gente pode cair quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em missão, quando a gente pensa que a gente tem algum lugar que a gente está predestinado a chegar, ou que a gente escolheu que quer chegar, né? É, porque a gente nunca vai chegar em algum lugar que a gente vai dizer agora eu cheguei. Porque na hora que a gente chegar, esse momento já passou. Invariavelmente, ele é encontrado com frustração, porque tudo que a gente tem é mais um agora. A gente tem mais um agora e por mais que a gente conquiste, é, seja todo o dinheiro do mundo, seja toda a fama do mundo, ou seja até motivos muito mais espirituais, altruístas, né, que você conquiste toda a sabedoria do mundo, a espiritualidade do mundo, a capacidade de ajudar os outros e crie isso ou aquilo, ou crie algo que vai ajudar muita gente, ainda assim, na hora que você chegar lá, você vai estar vivendo mais um momento como qualquer outro. Um momento aqui agora. Um momento que você vai estar ou com frio ou com calor, que você vai ter pensamentos que podem ser bons, podem não ser bons para você, você pode gostar ou não gostar, né? Bons aqui é entre aspas, né? É bons da maneira como a gente costuma julgar, e não que eles realmente sejam bons ou não bons. É, vai ter momentos, você pode estar num momento triste, se você não está, você pode estar no momento seguinte. Você vai continuar tendo momentos de ansiedade, momentos de alegria, momentos de medo, momentos de gratidão, momentos de preocupação. Tudo aquilo que a gente vive hoje, a gente vai continuar vivendo nos nossos outros aqui e agora, que vão seguir, porque nós vamos continuar sendo seres vivos, sendo seres humanos. E não tem nada que mude nas nossas circunstâncias que vai nos mudar substancialmente essa experiência do aqui e agora. Por isso, o trabalho de mindfulness funcional é focado em como que a gente pode transformar o nosso aqui e agora. Como que a gente pode deixar de acreditar tanto que a solução dos nossos problemas está ou num futuro que ainda não chegou, ou num passado que já deixou de ser, ou num outro lugar que não é o lugar onde a gente está. Porque quando a gente estava nesse passado, quando a gente estiver nesse futuro ou nesse outro lugar, a gente simplesmente vai estar num outro aqui e agora, com toda a com todo o seu aspecto mundano, com todo o seu aspecto humano, do jeito que você conhece, do jeito que você sempre conheceu. Ah, você pode dizer, não, mas tem momentos, tem aqui agora que são maravilhosos, que eu me sinto em êxtase e abençoado. Sim, quanto tempo dura isso? E aí vai chegar um outro aqui agora que vai ser que não vai ser nada disso. E depois você vai ter um outro aqui agora que vai ser muito bom. E essa é uma característica inevitável do aqui agora. Ele está sempre em mudança. O que quer que você esteja vivendo agora não vai ser necessariamente no momento seguinte. Certamente não vai ser daqui a vários momentos seguintes, né? Então, o melhor que a gente pode fazer é aprender a viver muito bem com essa constante mudança do nosso aqui e agora. Quando a gente fala do nosso aqui e agora no Mais Só Funcional, a gente está falando das nossas sensações, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas percepções dos nossos sentidos que a gente tem nesse momento.
É a cada momento. Na verdade, se a gente está falando de mindfulness e meditação, a gente pode dizer que o mindfulness é um tipo de meditação, né? Então, existem muitos tipos de meditação diferentes. É claro que a gente pode falar do mindfulness de uma forma ampliada, e a gente fala o mindfulness como uma postura de vida e algo muito maior. Mas, como uma primeira aproximação a essa resposta, eu acho que vale a pena, é dizer que o mindfulness é um tipo de meditação, Zé Paulo. Existem muitos tipos de meditação diferentes. Existem meditações que você faz repetindo determinados sons, existem meditações que você foca em determinadas afirmações, tem meditações que você faz usando determinadas posturas do corpo, tem meditações que pedem para você se relacionar com os seus sentidos, com as suas percepções, de diferentes maneiras. Na verdade, a lista de meditações é enorme, não poderia aqui estar listando todas elas, nem boa parte delas. O mindfulness é um tipo de meditação, né? É um tipo de meditação em que a gente busca treinar essa habilidade de estar presente ao que está rolando aqui agora, nossos sentimentos, nossas sensações, nossos pensamentos, sem a gente julgar, sem a gente fugir disso, sem a gente brigar com isso. E a gente faz isso intencionalmente. A gente treina a nossa capacidade de ter essa atenção mais plena. Então, essa seria uma primeira resposta sobre a diferença. E aí, é claro, dentro do mais, a gente pode falar ainda de várias outras coisas. Como viver o aqui e agora e conciliar com ter planos para o futuro? Essa pergunta é importantíssima, porque viver o aqui e agora não é o Hakuna Matata do Rei Leão, de jeito nenhum, pelo contrário, não tem nada a ver com isso, não é vamos viver agora e esquecer que existe o amanhã, né? Então, é uma licença para ser irresponsável e não pensar no amanhã. De maneira nenhuma. A questão é que, do momento que a gente vive o aqui e agora, e a gente faz um trabalho de valores, como tenho falado em várias outras lives, né? A gente é capaz de trazer o futuro para o presente, né? Então, a primeira parte dessa resposta é isso. A gente traz aquilo que é importante para a gente aqui e agora. E então, se você quer construir uma casa, vamos supor que você vai construir uma casa com as próprias mãos, você tem que construir a sua casa com as próprias mãos. Você poderia falar, poxa, mas eu não vou terminar essa casa aqui e agora, num dia. Deixa eu ficar deitado aqui na rede, não vou construir casa de jeito nenhum, porque o que é importante é aqui agora, quem sabe o amanhã, né? Mas se para você é importante construir casa, porque construir a casa vai te dar abrigo, vai dar abrigo para a tua família, vai proteger da chuva e, portanto, talvez da doença e de predadores, as pessoas que você ama, que não vão, os animais não vão poder entrar, a chuva não vai poder molhar, né? Isso é um valor para você. Você traz isso para esse momento presente. Cada tijolo que você coloca ali, ele está cheio desse significado, desse eu estou colocando um tijolo nessa direção, eu estou caminhando nessa direção de algo que é importante para mim, de algo que eu valorizo. Então, os valores, eles permitem imbuir de um significado que não está evidente nas circunstâncias presentes, né? Algo que a gente está fazendo aqui agora no presente. Então, mesmo que você não vá poder viver nessa casa no dia que você está colocando o primeiro tijolo, ainda assim, o colocar o tijolo ali não é um fardo que você faz sacrificando algo do presente para poder viver o futuro, mas é uma celebração de você poder saber que você está contribuindo, que você está indo em direção, que você está se aproximando mais, de poder dar um teto para você mesmo, para as pessoas que você ama, e, portanto, abrigar e, portanto, poder cuidar. Essa é a maneira como a gente traz para o presente aquilo que não está superficialmente no presente, né? Essa é uma grande capacidade que a linguagem nos dá,
né? Nós, seres humanos, com toda a nossa capacidade simbólica, a gente pode fazer isso de várias formas. E a maneira como a gente faz no mindfulness funcional é trabalhando com valores, o que a gente chama de transformando a função. A gente transforma a função do que a gente está fazendo aqui e agora, né? Para que aquilo tenha um significado que vai muito além. Mas ainda assim, aquilo é intrinsecamente reforçador aqui e agora, ao nosso próprio ato de estar fazendo isso. Então, o colocar o tijolo ali não é algo que eu faço para amanhã. É algo que é importante para mim, é valoroso aqui agora. Então, fazer essa ponte com o que é importante para a gente, com aqui e agora, é muito o que a gente chama de trabalho de valores, que é totalmente diferente. Existem outras estratégias de você conseguir fazer alguma coisa agora para o futuro. Você pode fazer a estratégia do medo, você pode se colocar com medo do futuro, e você vai colocar os tijolos ali porque você está com medo que vai chegar a época que vai ter tempestades e a sua família vai ficar desabrigada. Então você coloca ali os tijolos só pensando no futuro, pensando nas tempestades. E você está fazendo isso com medo. Você pode fazer isso na base da ameaça de você mesmo se machucar. Às vezes, de repente, não tem ameaça nenhuma, mas se eu decidir que eu vou fazer essa casa, então eu tenho que fazer e eu vou me ameaçar, e cada vez que eu estiver na rede e não estiver ali colocando, eu vou dizer para mim mesmo que eu sou preguiçoso, que eu não valho nada, que eu não cuido da minha família, que eu não penso no dia de amanhã, e que quem faz isso é um perdedor. E aí você faz na base da ameaça, você se machucar. Ó, se você não fizer, como você faz para você mesmo, se você não for lá e colocar os tijolos, eu vou ficar aqui dizendo essas coisas horríveis para você mesmo, sobre você mesmo. Ninguém quer ficar ouvindo essas coisas, quanto mais da gente mesmo, né? Que a gente não tem como fugir dos outros. A gente pode tapar os ouvidos da gente mesmo, a gente não tem como tapar os ouvidos para a gente mesmo. Então a gente vai lá e faz isso na base da ameaça de ser machucado na gente mesmo. Quando, é claro, não é uma ameaça externa. Um dia isso talvez tenha sido uma ameaça externa de pais, de pessoas que estavam próximas de você, de alguma forma você mesmo aprendeu a fazer isso com você. Então essas são outras estratégias que os seres humanos usam para poderem fazer hoje algo que é importante, mas que não está, que você não vai colher os frutos mais óbvios disso aqui agora, imediatamente, mas vai colher depois. E essas duas últimas estratégias que eu falei, a base do medo e na base da ameaça de ser machucado, elas funcionam, entre aspas, muitas vezes, para muitas pessoas, no sentido que as pessoas vão e fazem isso, mas tem um custo enorme, né? Tem um custo psicológico, tem um custo emocional, tem um custo na capacidade de expressão, de criatividade, de vida que isso traz. E então o que o Mindfulness Funcional propõe é essa terceira via, na base nem do medo, nem da porrada, ou da ameaça de porrada, né, em si próprio, mas na base da conexão com os seus valores. E é muito mais difícil, porém infinitamente mais proveitoso a gente fazer esse trabalho de construção e desenvolvimento de valores. Por que é mais difícil fazer isso com base nos valores? Pois é mais difícil. Primeiro, acho que vamos entender como é relativamente fácil fazer isso na base do medo ou da ameaça de machucar, né? Isso é fácil porque vamos imaginar que a gente está querendo fazer isso com outra pessoa, que você quer ajudar uma outra pessoa a fazer alguma coisa que seja importante para ela, que seja bom para ela, mas que seja difícil ela fazer agora. Você quer ajudar uma outra pessoa, por exemplo, a parar de fumar. E essa pessoa quer parar de fumar, mas é difícil para ela, né? Na base de ameaçar, machucar, se você estiver do lado dela o tempo todo e você disser para ela, se você pegar o cigarro, eu vou bater em você, eu tô com uma arma aqui apontada para você, a pessoa não vai pegar o cigarro enquanto você estiver ali do lado dela fazendo isso. E imagina se a gente então imagina que isso foi introjetado e a própria pessoa está fazendo com ela mesma de alguma forma, está se ameaçando machucar e falar coisas, a gente vê que a coerção, né, e essa é uma forma de coerção, ameaça de punição, ela tem um efeito muito imediato.
e muito efetivo, embora com um monte de outros efeitos colaterais e um monte de outros problemas que a gente pode explorar por quê, mas eu acho que muitos deles são óbvios para todos vocês, ou para a maior parte de vocês. Então, a mesma coisa se a gente está ameaçando machucar a gente mesmo, né? A gente se chamar de coisas ruins e falar coisas ruins para a gente mesmo e se achar coisas ruins e ficar repetindo isso e revivendo isso, se a gente não faz alguma coisa, para muitos de nós é até pior do que, né, alguém bater na gente fisicamente, dói até mais. Então, se a gente pensar nisso a cada hora que a gente faz alguma coisa, o efeito pode ser muito imediato. Da mesma maneira com medo. Então, você vai ajudar alguém, de novo, a ideia de parar de fumar, você pode ficar assustando a pessoa e dizendo ela como que ela vai ter coisas horríveis. Aquilo que faz no cigarro, né? na caixa de cigarro, mostrando aquelas fotos e deixar a pessoa super impressionada. E você, é claro, isso já não é tão efetivo quando você chegar e dizer que você vai bater em alguém, mas ainda assim você pode mostrar coisas horríveis que vão acontecer. As pessoas têm medo de coisas horríveis acontecerem com elas. Agora, se você disser que você não tem nenhuma dessas duas ferramentas, você tem que simplesmente trabalhar com a pessoa com o desejo dela de ter mais saúde, e através de mais saúde, ter o desejo dela de talvez ter uma vida mais longa e poder aproveitar mais os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, seus tataranetos, viajar pelo mundo, realizar coisas mais no trabalho, que não fumar e poder viver mais com mais saúde vai possibilitar. Isso vai dar mais trabalho. Isso vai dar bastante mais trabalho. Acho que é fácil a gente visualizar. Por quê? Mas o resultado vai ser muito diferente, né? Primeiro, comparado a qualquer um dos dois, a coerção, tem várias coisas que a gente poderia falar da diferença entre coerção e a gente está trabalhando dessa forma, como a gente está falando, com valores, né? Com reforçamento positivo. E a coerção, ela machuca. A coerção, ela vai nos criando mais estresse, ela vai nos deixando mais... a gente vai sofrendo a cada vez que a gente vai vivendo ela. E a nossa vida, ao invés de ser uma vida mais rica, porque agora o parar de fumar é importante, porque agora eu tenho saúde, porque agora eu posso viver isso, não. O parar de fumar, nesse exemplo, é porque o outro vai bater, ou porque eu mesmo não vou me chamar de fraco, que eu não consigo parar, ou porque eu não vou viver aquele cenário horrível daquelas fotos que eu vi que acontecem com as pessoas. E eu estou o tempo todo tentando fugir de alguma coisa que eu tenho medo. Então, uma vida que você passa tentando fugir de receber alguma coisa ruim, seja alguém te batendo, você mesmo se machucando, ou de uma consequência muito desagradável que pode acontecer a qualquer momento se você faz alguma coisa errada, e uma vida que está orientada para você ir em direção às coisas boas, às coisas que você quer, essas duas vidas, elas são muito diferentes. Né? E esse segundo caso é o caso do caso dos valores, você em direção aos seus valores, em direção ao que você quer. Mas é muito mais difícil. Leva mais tempo para você construir isso. Os efeitos, o que quer que você faça, não é tão imediato. Você tem que criar essa ponte toda, né? Eu estava falando de transformação de função através da linguagem, para que você possa conectar as coisas importantes que são feitas aqui e agora com aquilo que são seus valores para a direção para onde você quer ir. Então, eu não sei o quanto que eu pude responder o porquê, porque eu não sei se eu sei um porquê exatamente, a não ser dar vários exemplos e dizer na prática é isso que a gente observa. Os mecanismos de coerção, eles tendem a ser efetivos, de uma forma mais efetivos e mais rapidamente efetivos do que mecanismos não coercitivos. Mas o custo deles é tal que não vale a pena. E ao longo prazo eles não são efetivos. Ao longo prazo as pessoas acabam parando e abandonando eles, porque por burnout, por estresse, por simplesmente querendo escapar e fugir, porque querem é extremamente aversivo viver uma vida pautada em coerção, e mesmo que seja autocoerção da pessoa fazendo isso com ela mesma. Então, se torna algo que pode ser muito efetivo no curto prazo, essas
mecanismos coercitivos, eles se tornam muito inefetivos no longo prazo, um verdadeiro desastre no longo prazo, e transformam toda a jornada, geralmente, num verdadeiro inferno. Já os mecanismos ligados a valores, a reforçamento positivo, podem ser menos efetivos no curto prazo, mas eles são muitíssimos mais efetivos no longo prazo. Uma vez que você constrói essa conexão com os valores, é muito difícil te tirar disso. É algo que não importa o que aconteça, não importa se não tem mais ninguém te olhando, não importa mais o que seja, você vai continuar indo em direção que é importante para você. Então é muito robusto, é muito efetivo no longo prazo, mas no curto prazo é menos efetivo e dá mais trabalho para ser estabelecido. Falar sobre o módulo 2 e o módulo 3 do curso. Então, hoje a gente está chamando o módulo 2 e o módulo 3, né? São o segundo e o terceiro semestre da pós em Mágica Funcional. O que eu acho que é interessante falar aqui, o que eu acho que vai ser interessante para todo mundo, é que no segundo, principalmente no segundo semestre, a gente introduz, no módulo 2, a gente introduz algo que faz essa conexão com os valores de uma forma muito profunda. Várias coisas que a gente faz no segundo semestre do curso, como trazer meditações ligadas à mortalidade, coisas mais profundas assim, mas a gente também introduz as meditações da vida real, em que a gente começa a trabalhar com as próprias dificuldades e desafios do dia a dia e transformar essas dificuldades em meditações através dessa conexão com os valores. Então, aquilo que é importante para você, como aquele exemplo que eu dei, esse exemplo clássico, né, da pessoa que quer parar de fumar, sem dificuldade, mas quer parar porque é um valor da saúde, é mais importante, mas esse é um valor e as consequências, a princípio, estão no longo prazo. Então, a gente pode criar, por exemplo, meditações ligadas a isso, né, como, por exemplo, uma meditação talvez ficar meia hora sem fumar depois do almoço, ou ficar um dia sem fumar e fazer isso com atenção plena, ou o que quer que seja. A gente trazer várias coisas que são desafios do dia a dia e, através desse trabalho de valores, a gente poder viver esses desafios como meditações e poder agir com a nossa melhor versão, que é nada mais do que uma outra forma de dizer agir em direção aos nossos valores e não sem relação com eles, né? Mesmo quando isso é difícil no aqui e agora, né? E isso a gente faz com essa transformação de função. Então isso é uma das coisas que a gente faz, foca bastante no segundo, a partir do segundo semestre, no terceiro também, da pós, e isso tem bastante a ver com o que a gente está conversando aqui. Esse tema do momento presente, da conexão do momento presente com os nossos valores e a diferença disso com relação ao propósito, é algo que eu vi sendo bastante trazido como repercussões da live passada. E isso trouxe várias outras perguntas. Eu estou vendo aqui que essas perguntas continuam a chegar e a Ju continua trazendo vários desdobramentos interessantes. E ela pergunta agora como descobrir nossos valores. E esse é exatamente um ponto que eu acho bom a gente falar agora, que eu falei por alto na semana passada, e eu disse que existem algumas chaves. Uma das chaves que eu falei, que eu acho que é importante sempre a gente mencionar, para a gente entrar em contato com nossos valores, é entrar em contato com a mortalidade, com a nossa mortalidade e com a mortalidade dos outros que estão à nossa volta, né? Isso tem sido classicamente utilizado, não é a única chave, não é a única forma, mas essa é uma forma, eu vou falar de outras já, mas essa é uma forma que é extremamente poderosa. Quando a gente realmente se permite dar conta a cada momento de que esse momento pode ser o último, nosso e dos outros que a gente ama, e realmente pode. E agora, na pandemia, a gente vê isso se acentuando, mas isso está só, infelizmente, muito mais forte agora. Mas sempre foi, com menor intensidade, mas sempre foi real. Mas quando a gente vive momentos, seja momentos nossos individuais ou momentos coletivos, como a gente está vivendo agora, em que se morre muito mais gente próxima, e a gente mesmo está exposto a um risco de vida maior do que a gente está acostumado, a gente naturalmente
pode se utilizar disso para perceber aquilo que realmente é importante, né? É aquilo que é clichê, mas é verdade. O que você faria se você tivesse só mais um dia, né? E quando a gente responde a essa pergunta todos os dias, né? No Mindful Funcional tem uma meditação que a gente chama de meditação da agenda, que é uma meditação que a gente geralmente faz depois de fazer um trabalho relacionado à mortalidade, uma meditação relacionada à mortalidade, e que é uma meditação que a gente aprende a fazer todos os dias ou todas as semanas, né? Que é olhar para a nossa agenda e ver se esse fosse o último dia, ou se esse fosse a última semana, tem alguma coisa aqui que realmente seria importante fazer? E muitas vezes você não é que você vai abandonar todas as coisas que estão na tua agenda, mas tem pelo menos uma coisa do seu dia que você faria se fosse o seu último dia. Ou se você quer olhar em termos de semana, na sua agenda da semana tem pelo menos uma coisa na tua agenda que você faria se fosse a tua última semana. Ou que tal ter 2 coisas ou 3 coisas, se a semana poderia ter mais. Para muitos de nós, em muitos dias, em muitas semanas, a resposta é não tem nada. Todas essas coisas aqui, elas não importam tanto assim, né? Então, quando a gente se confronta com o absurdo do a gente contar com um tempo e um lugar que não é o aqui e o agora, né? A gente entra em contato de uma forma muito intensa, a gente pode entrar em contato de uma forma muito intensa com os nossos valores. E aí, quando a gente responde essas perguntas, o que é importante se fosse o último dia da minha vida? O que é importante se fosse a última semana da minha vida? E aí começa a ficar muito claro o que realmente importa. Essa é uma das chaves. Uma outra chave é aquela frase do Steve Hayes, que aqueles que já fizeram um curso de valores comigo já me ouviram falar, que é o outro lado da sua dor tem o seu valor. E também o reverso, no outro lado do seu valor tem a sua dor. Então, o que quer dizer do outro lado da sua dor tem o seu valor? Geralmente, aquilo que é o nosso sofrimento só é o nosso sofrimento porque algo importa pra gente. Então, às vezes você conversa com alguém, ou você mesmo pensa, mas eu não sei o que é importante para mim, não sei o que não tenho nada é um valor para mim, nada é importante para mim, mas eu tenho um monte de queixas, tenho um monte de coisas que eu não gosto, tem uma coisa um monte de sofrimentos, tem um monte de coisas que são difíceis para mim. Bem, então vamos começar com essas coisas, porque você só sofre porque algo que é um valor para você não está sendo vivido, né? Valores e necessidades são palavras que estão muito próximas, né? Fala uma necessidade que não está sendo atendida, algum valor que não está sendo vivido. Então, uma pessoa que sofre de solidão, poxa, então essa pessoa, você valoriza o contato com outras pessoas, você valoriza o convívio social. Talvez você não valorize todo tipo de convívio social, mas tem algum tipo de convívio social que você valoriza, senão a solidão não ia te doer. Uma pessoa que está muito chateada e magoada com uma outra pessoa, e esse é o sofrimento que ela carrega, você diz, poxa, então aquela outra pessoa agir com você, né, a maneira como essa outra pessoa age com você, né, a relação que você tem com essa outra pessoa, é um valor para você, é algo que importa para você. A sua relação com essa outra pessoa é importante para você. Isso é um valor para você. A pessoa que reclama, né, com toda razão, das injustiças do mundo, bem, isso está muito claro. Então, a justiça do mundo é um valor para você, né? A pessoa que reclama de ansiedade, que a sua cabeça está cheia de coisas e que isso não para, então, poxa, talvez então a paz, a serenidade, poder simplesmente estar sereno, em silêncio, seja um valor, algo que seja importante para você. A gente sempre consegue encontrar um valor quando a gente começa a pegar o fio da meada da dor e começar a desenrolar. Geralmente,
Isso aparece logo, às vezes aparece um pouco mais, mas não costuma demorar muito, não. Então, uma segunda chave, além da mortalidade, para encontrarmos nossos valores, é olharmos para as nossas dores. O que dói? O que é difícil? O que realmente você sente que te machuca lá no fundo? O que isso mostra em relação ao que ou quem você valoriza? Alan, ir em direção aos valores com certeza é muito mais interessante que agir com comportamentos e pensamentos autopunitivos. Mas também entendo que cada pessoa pode ter um grau de dificuldade de acordo com as nossas experiências. Sendo assim, gostaria de saber o que podemos fazer para ter constância e foco em direção aos nossos valores. Então, Suelen, quanto mais a gente vai... Essa é uma excelente pergunta. E o que a gente observa, nosso trabalho com valores e com outras pessoas, é que quando a gente começa a fazer um trabalho de desenvolvimento de valores, a gente, no começo, tem menos constância, menos foco, e vai adquirindo constância e vai adquirindo foco. Então, esse é um trabalho cumulativo. Agora, tem um outro aspecto da sua pergunta que eu queria trazer, que valores, eles dão direções e valores não são objetivos. São diferentes de objetivos. Eu falei muito disso na semana passada. E às vezes, quando a gente está falando de constância e foco, a gente está falando de constância e foco em relação a um objetivo. Então, nessa hora, é bom a gente fazer essa distinção. Né? Eu posso ter um valor, por exemplo, como estava falando aquele exemplo da casa, um valor de prover abrigo para mim, para minha família, de querer que as pessoas não fiquem na chuva, que estejam protegidas. Então eu tenho o objetivo de construir uma casa ali, colocando um tijolo depois de outro tijolo. Esse é um objetivo. Uma hora a casa vai estar construída e aquilo acabou. O valor, ele nunca acaba. O valor é sempre uma direção. Eu sempre posso fazer alguma coisa em direção a ele. Mesmo que eu não tenha tijolos, eu posso talvez convidar todo mundo para colocar nossas camisas e a gente se abrigar nesse momento se começar a chover. Eu posso que a gente começar a procurar em a casa de alguém que a gente conheça, que a gente pode passar a próxima tempestade. Tem sempre alguma coisa que você pode fazer agora. Depois da casa construída, tem mais alguma coisa que a gente ainda vai poder fazer para a gente poder estar mais abrigado. De repente, agora a gente tem... Vamos fazer um crochê aqui de um cobertor para todo mundo estar também mais protegido do frio dentro da casa. Vamos buscar lenha para a lareira. Você sempre pode ir mais um passo nessa direção dos valores. Mas um objetivo, ele termina. Uma casa foi construída. Quando a gente fala de constância e foco, muitas vezes a gente está querendo falar em relação ao objetivo. Como todo dia eu vou lá colocar 200 tijolos para construir a casa. E isso é claro que enquanto esses objetivos continuam alinhados com os nossos valores, está ótimo. Quanto mais você estiver fazendo um trabalho de desenvolvimento e fortalecimento dos seus valores, mais constância e foco você vai ter naqueles objetivos que continuam estando alinhados. Porém, o trabalho com valores é um trabalho em que a gente está sempre se alinhando com a direção dos valores. E a direção que os valores apontam pode significar que aqueles objetivos não são mais os melhores objetivos para aqueles valores. Né? Pode ser que, por exemplo, você estava construindo aquela casa e, poxa, você recebeu um convite para você ir para todos vocês irem para uma outra casa que já está pronta e que foi dada de presente para vocês. E aí você vai continuar então com aquele objetivo de construir a casa, enquanto a sua família toda pode agora, melhor coisa em direção aos seus valores é todos vocês irem para aquela outra casa que já está pronta, que talvez seja maravilhosa, mas você tem aquele objetivo, você quer terminar aquela casa que você colocou, que você tem que terminar. Não, você joga fora o objetivo, porque agora os seus valores apontam para outra coisa. As circunstâncias mudaram, o mundo mudou. E os objetivos podem mudar, os valores se mantendo o mesmo. Então, a minha preocupação de trazer essa diferença de objetivos e valores aqui com você é que muitas vezes a gente fala de constância e foco querendo se falar de valores e não de objetivos.
E muitas vezes a melhor coisa em relação ao objetivo é a gente jogar ele para o alto, porque a melhor coisa para o nosso valor no momento seguinte pode ser abandonar um objetivo, deixar não só de ter constância, mas abandonar ele completamente, né? Ou, por exemplo, quando tem determinados objetivos que a gente coloca e a gente fica presos a esses objetivos, não olhando para outros valores. Então, por exemplo, trabalhar muito, trabalhar duro para trazer um sustento para casa, para você poder, porque o objetivo era você dar uma vida boa para os seus filhos. Mas aí isso passou a ser um objetivo, e você esqueceu dos valores, você passou a trabalhar tanto que você nem sequer passa em casa mal está em casa para ver seus filhos crescendo. Então, o que adianta você trazer o dinheiro? Você ficou focado no objetivo, que era conseguir o dinheiro, e perdeu o valor, que era você dar uma vida que fosse feliz para os seus filhos. Mas sem você estar lá, isso não está ali. Então, existe uma armadilha muito grande da gente pegar objetivos que, num momento, eles parecem realmente estão alinhados com valores, mas em outros momentos eles podem passar a ficar totalmente desalinhados ou não tão alinhados. Então, nesses momentos, faz sentido a gente ter inconstância e perder o foco com determinados objetivos para ter outros objetivos, mantendo a constância e o foco nos valores, né? Sempre nos valores, mesmo que os objetivos mudem. Então, eu queria só pontuar isso também nessa resposta aqui, para a gente saber do que a gente está falando. Porque é tão difícil libertar do passado para viver o momento presente. Alisson, quando a gente tenta se libertar do passado, é difícil. Porque quanto mais a gente tenta se libertar e a gente tenta mandar qualquer tipo de pensamento, seja pensamento sobre o passado, sobre o futuro, sobre uma coisa que a gente não gosta, e a gente tenta se livrar disso, a gente costuma dar mais força a isso também. Então, a abordagem do mindset funcional, com pensamentos em relação ao passado, ou futuro, ou qualquer pensamento que sejam difíceis para a gente, ao invés de a gente tentar se libertar deles, é a gente acolhê-los. E a mágica que acontece é que na hora que a gente acolhe eles meio que dissolvem, a gente cai no momento presente. Então, ao invés de a gente tentar lutar contra o passado, o que a gente sugere no mindfulness funcional é que a gente perceba como que esse passado está agora, no momento presente. Começa a perceber o que realmente você quer dizer com estar no passado. E se você conseguir olhar para isso de uma forma meditativa, você vai ver que esse passado ele só existe porque ele está, de alguma maneira, no momento presente. Através de quê? Através de imagens, que estão na sua cabeça no momento presente, de pensamentos, sensações físicas, sentimentos, né? Todas essas coisas acontecem aqui agora. Então, ao invés da gente tentar se livrar dessas imagens, desses pensamentos, desses sentimentos, dessas sensações que tem a ver com o passado, a gente passa a contemplar isso tudo como que dando um passo para trás, com curiosidade, dizendo, olha só, a minha mente agora está tendo esses pensamentos sobre o passado, mais uma vez. Né? Eu estou pensando sobre o passado, eu estou tendo essas imagens sobre o passado, e junto com isso está vindo esse sentimento que é difícil para mim, essa sensação do corpo. E aí a gente pode ficar no momento presente, vivendo o momento presente, com aquilo que a gente antes chamava de estar no passado. Porque, na verdade, né, verdade entre aspas, né, a rigor, não existe estar no passado ou estar no futuro. A gente sempre está no momento presente. A gente pode estar meio que ludibriado, fusionado, como a gente chama no mindset funcional, em ACT, com o passado, fundido, acreditando que realmente a gente está no passado. Mas a gente pode acordar e perceber aquilo que a gente chama de estar no passado, aquilo que a gente chama de estar no futuro, são só sensações, sentimentos, pensamentos, imagens que estão aqui agora. E na hora que a gente começa a olhar para isso, não brigar mais com isso, tentando se libertar disso, e simplesmente abraçar e dizer, tá bom, isso está aqui, isso geralmente perde a força. Então é claro que isso é mais fácil falar do que fazer. E fazer envolve várias práticas de meditação. Por exemplo, aqui eu mencionei práticas que a gente chama de difusão ou flexibilidade cognitiva e aceitação, que a gente chama também de flexibilidade afetiva, flexibilidade emocional. Está chegando ao final. E eu quero pedir para vocês curtirem a nossa página ou curtirem o nosso canal do YouTube
colocar o sininho do YouTube, aquilo tudo que é importante fazer para que a gente possa continuar alcançando vocês e outras pessoas também. E lembrar que na próxima terça eu estou aqui às 19 horas e também a gente tem aulas práticas abertas de Mindset Funcional com vários instrutores. Entrem no nosso site mindsetfuncional.com.br, vai lá na agenda de aulas abertas, você vai ver que tem vários instrutores de Mindset Funcional. Eu dou a cada 2 semanas, nós temos vários outros em vários dias e horários diferentes, gratuitamente, online, que você pode viver práticas de Mindset Funcional. Além disso, nós já vamos começar a abrir, acho que em mais 1 ou 2 semanas no máximo, abrir inscrições para mais uma turma da pós-graduação em Mindset Funcional, uma especialização em Mindset Funcional. Então, aqueles que estiverem interessados, vão lá na nossa página, tem uma forma de... Ainda está o site do semestre passado ali, as informações do semestre passado, vai ser demonstrando interesse ali, vai ficar registrado, a gente vai te chamar assim que abrir as inscrições. Então é isso, muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês, muito bom rever muitos de vocês, nem que tenha sido pelos comentários, e a gente se vê em breve.